lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e em laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus. Tome assento. Diga: o dinheiro e sua real posição em minha vida. Meus irmãos, então, como nós falamos aqui, o assunto é um assunto relevante para esse tempo, por causa do que enfrentam muitas pessoas quando diz respeito a dinheiro, saber trabalhar com dinheiro. O dinheiro tem as suas funções. O dinheiro, ele deve fazer parte da nossa vida na função que lhe cabe, mas não deve influenciar a minha vida. Em nenhum sentido. Nem no caso de quem tem muito e nem no caso de quem tem pouco. O dinheiro não pode ser nosso Senhor. O dinheiro não pode ser o árbitro da minha vida ou da sua vida. É por isso que Jesus falou tão claramente, em Mateus 6,24, se não me engano, ninguém pode servir a dois senhores, é uma afirmação. Ele está dizendo assim, não existe, não tem como uma pessoa servir a dois senhores, não existe. Vai agradar um e desagradar o outro, não tem como. Para servir dois senhores, tinha que agradar tinha que obedecer não tem como, ou vai agradar um e desagradar o outro e vice-versa. E aí ele diz assim, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou você serve Deus, ou você serve as riquezas. E Deus aqui não está condenando as riquezas. Nós vamos ver isso. Ele está condenando a maneira que as tratamos ou a maneira que nos deixamos tratar por elas. Quando Jesus chama riquezas de Mamon, dá ela atributo de Deus, no sentido da palavra, então ele está personificando, porque de fato, riqueza às vezes manda nas pessoas. A coisa mais linda que tem, entre algumas outras, é um rico humilde. Uma das coisas mais lindas que também tem é um pobre
rico de coisas honestas. E a gente tem que saber equilibrar isso. Quantos querem ir para o céu? Agora, quantos querem ir para o céu, custe o que custar? É isso que nós temos que decidir. Quando Jesus disse, os pobres vocês sempre terão convosco, ele estava revelando algumas coisas, dentre estas, que sempre teriam pobres financeiramente. Deus é mau? Certeza? Porque tem hora que parece que quando a gente está enfrentando dificuldade, a gente pensa que Deus é mau. Não, Deus, diga assim comigo, Deus sabe perfeitamente me levar para o céu. Então, vai ter uma pessoa, um Salomão milionário, arquimilionário, um Davi arquimilionário, um João rico, mas vai ter um Paulo pobre. Vai ter um Pedro dizendo, não tenho prata e nem. Agora, Deus é mau porque tem uns servos dele rico e outros servos dele pobre financeiramente? Deus é mau por causa disso? Mas a maneira que a gente foi, aliás, estão vendendo esse produto por aí, que todo e qualquer servo de Deus tem que ser rico. Por isso que tem gente brigando com Deus. Porque se de fato Deus faz todo servo rico, Ele está falhando com alguns de nós. Sim ou não? Se alguém acreditar que Deus faz todo servo rico, que ninguém pode passar a luta mais, Deus está fazendo acepção de pessoas. E não é assim. Deus está dirigindo as nossas vidas. Para Deus, se Ele quisesse, porque poder Ele tem para isso, se Ele quisesse tomar uma decisão e fazer todos nós arquimilionários, seria difícil? Alteraria a santidade dele? Mudaria o que ele é? Então por que é que Deus não nos dá? Porque Ele está ocupado em dirigir as nossas vidas. Ele conhece a nossa estrutura. Quando Ele diz assim, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, lhe dê pedra? Lhe pedindo peixe, lhe dê uma cobra, uma serpente? Aí Ele fala, se vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos que pedem, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará boas coisas. 8,32 de João, se Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Então, o que Deus está fazendo, pastor? Porque eu queria ser milionário, Ele está cuidando de nós para chegarmos no céu. Quando ele está escrevendo a Timóteo, Paulo está com o coração de Deus e com o coração em Timóteo. Ele está dizendo assim, Timóteo, foge dessas coisas. E essa palavra foge dá o sentido de urgência. Fuja agora. Não se envolva com isso, porque quem quer ficar rico cai em laço, em raízes de dificuldades terríveis. Timóteo, não se envolva com isso. Toma posse da vida eterna, meu filho. Combate o combate de ser crente. Busca ter uma riqueza chamada piedade. Então é muito urgente. Quando você olha para a Bíblia, realmente Deus fala muito sobre dinheiro na Bíblia, mas Ele fala advertendo muitas vezes, advertendo mesmo que fala? Advertindo muitas vezes com relação ao perigo, porque Ele conhece a nossa estrutura. Muitos de nós, se Deus tivesse dado um carro melhor, nós não estaríamos na igreja mais. Muitos de nós, se Deus tivesse dado uma mansão no Sunflower, não estaríamos mais na igreja.
E Deus tem poder para isso. Do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores, tudo que nela há. Dele é a prata e o ouro, a terra e sua plenitude. Deus é dono de tudo, dono das almas, dono do sim, do amém, do ontem, do hoje, do amanhã. Ele é dono de tudo, Ele é o rei da glória. Ele é o dono das jazidas que existem por aí, de esmeraldas, as mais poderosas. Ele sabe onde está toda a riqueza. Ele pode chegar para o Daniel e falar assim: Daniel, vai na Amazônia, pega o avião, vai não sei mais aonde, cava não sei que lugar, que você vai achar uma pedra de esmeralda desse tamanho. Pode ou não pode? Mas ele está preocupado com uma coisa: toma posse da vida eterna. E muitos de nós não estamos mais ocupados com Deus, porque estamos ocupados em ficar ricos. Muitos de nós, não tem como não falar, né? Não entrega o dízimo porque pensa que o dinheiro vai faltar. Porque o dinheiro está falando mais alto. Recebe R$2, irmãos. Uma pessoa, quando é honesta, ela recebe R$2, ela tira 20 centavos de dívida e devolve. Nas pequenas coisas Deus vê isso. Mas a que não é, diz assim: não dá porque não tá sobrando. E diz: não é sobra. E aí a gente fica brigando para ficar rico, para ganhar mais, para sobrar não sei o que, para não sei o que, e nós estamos perdendo vida, estamos perdendo presença de Deus, estamos caindo em laços de ruínas. Use a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. É ou não é um assunto necessário? Glória a Deus. Atos capítulo 12. Estive em Goiatuba, foi muito bom visitar alguns irmãos ali. Ouvi testemunhos que edificaram a minha fé. Pessoas da época que ali estivemos, e foi muito bom. Abriram? E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse homem chamado Herodes o Grande, lembrando que esse título, o Grande, só se dava a pessoas que fizeram diferença nas suas épocas com grandes coisas. Esse Herodes, irmãos, ele era um cara bem esquisito, acho que é uma palavra boa para entender quem era Herodes. Ele estava no meio dos judeus, mas não era judeu, ele era idumeu, descendente. A mãe dele era uma mulher da Arábia, e ele estava ali infiltrado, porque casou com a judia, e o povo romano colocou ele nessa posição, e ele usava da sua posição para bajular pessoas, fez grandes obras. Cesareia Marítima era chamada da segunda Roma, ou pequena Roma, da época que ele mesmo construiu tanta coisa. Ele foi só pegando tudo que ele tinha e foi se lançando. Flávio Joséfo diz que nesse dia que ele vai para esse lugar ali em Cesareia Marítima, que ele mesmo construiu, ele veste uma roupa toda de prata, e ele vai para o meio do povo, e o povo olha para ele e exclama: não é homem, é Deus. Não é homem, é Deus. E ele se enche, se envaidece, e toma um lugar como se fosse Deus. E naquele momento Deus corta a sua história. Chega. Quem é esse Herodes? É o Herodes que mandou matar as criancinhas, porque viu-se ameaçado. Mandou matar todas as crianças até 2 anos. É o que construiu lá, reformou o templo de Salomão, fez uma obra suntuosa. Esse homem é cometido de um mal tão grande, que quando ele morre comido por bichos. O homem que tinha uma posição, o homem que fez tantas obras
tremendas. Ele fez o próprio túmulo dele. Ele pensava que quando ele morresse ninguém iria adorá-lo, então ele provocou para que pessoas, quando ele morresse, chorassem por ele, ainda que não fosse por amor a ele. É um cara doido, mas cheio do dinheiro. Quando ele morreu, colocaram uma coroa na cabeça dele, vestiram ele de vestes reais, um punhado de ouro, um punhado de riqueza para conduzir o féretro, um dos féretros que mais chamou a atenção da época. Mas um homem comido de bicho, um homem ganancioso. O dinheiro pode levar a pessoa a isso. O dinheiro pode tirar das pessoas as coisas mais lindas que ela tem, ainda que ela compre coisas belas, mas nela não haverá beleza. O dinheiro nos leva a inimizades, por ciúme do que temos. O dinheiro nos leva às vezes a arrumar uma veste mais bonita que a do irmão, para mostrar que eu tenho algo mais bonito que o outro. O dinheiro faz as pessoas exaltarem e contarem conversas. Eu tenho, eu fiz. Esse homem, irmãos, é um exemplo muito bom para nós analisarmos a respeito desse mal que nos prejudica, esse mal que nos atinge. Nós podemos ser pessoas arquimilionárias, desde que Jesus seja nosso Senhor e nosso Salvador. Pergunta aí, Divino, o que foi que aconteceu, por gentileza? E aí, meus irmãos, algumas perguntas eu faço nessa altura. O que o dinheiro tem feito de você? Posso fazer uma pergunta parecida com essa. O que a falta de dinheiro tem feito com você? Entende? O que o dinheiro tem feito de você? O que a falta de dinheiro tem feito com você? O que você pensa a respeito disso? Qual é a sua relação com o dinheiro? Como ou quem você seria se tivesse muito dinheiro? Como você se comporta quando alguém te toma R$2? Pastor, R$2? R$2, não é mais não. Como você se comporta quando alguém te deve, mas nunca paga? Nós estamos vivendo no tempo que pessoas matam por R$1. Sim ou não? Nós estamos vivendo num tempo que pessoas matam por um pedaço de pão. Devemos olhar para o dinheiro com a visão da eternidade. Diga isso, por favor. Diga, só levamos para lá o que estiver guardado no nosso coração, não no banco. O que tiver no banco vai ficar. Quando Herodes foi levado naquele féretro, aquele esquife de ouro, cheio de coroa de ouro, para um lugar todo privilegiado, perto de Massada, onde ele construiu em cima de uma montanha, ele foi cheio de pompa, mas a fortuna dele ficou para todos que ficaram da família. Ele mandou matar a esposa dele, mandou matar filhos dele,
Mandou matar parentes dele com medo de perder cargo, de perder dinheiro. Aí você acha isso absurdo? Tem gente que manda matar por causa do inventário. Na nossa época. Lá em Goiatuba, teve uns filhos que se uniram para matar o pai porque ele não morria. E o homem era cheio da nota. Não sei se o Edmundo sabe quem é lá, né? O homem era cheio da nota, mas o homem com 70 anos ia no Panamá correndo e voltava. Com 70 anos de idade. E os filhos querendo dinheiro e o pai não morria, arrumou um jeito de encomendar a morte do pai. Está pensando que isso aqui é coisa do Herodes? Isso é coisa de hoje. Conte para mim, porque até hoje eu não vi, uma família que teve que fazer inventário, porque morreu alguém, que não teve briga. O dinheiro tem sido um Deus para muitos. Aliás, um Deus talvez que tem mais adoração e reverência do que o próprio Jesus para alguns. Porque a gente às vezes não morre por Jesus, mas muitos morrem por causa de dinheiro. Será que é necessário esse estudo? Olha o que Mateus 13, 22 diz, palavras de Jesus. Abram lá, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e o quê? E a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse aqui é um dos 4 corações que recebe a palavra. 4 tipos de corações na parábola do semeador. Aqui é a explicação dela. Uma das partes que foi lançada a semente é a parte que cai entre os espinhos. Isso aqui quer dizer, as riquezas sufocam a palavra. Uma coisa muito linda, irmãos, por exemplo, é você ver a esposa do Bolsonaro, a Michele, ela é diaconisa na igreja dela. Quando ela entra na igreja, ela diz assim, aqui eu não sou primeira dama, aqui eu sou diaconisa. E ela vai servir as mesas. E nós às vezes sentimos-nos humilhados por ter que arrumar alguma coisinha. Trinta e 32 a seguir. Em verdade, palavras de Jesus, vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Muitos de nós estamos perdendo Jesus por causa dos cuidados desta vida, que aqui envolve a mesma coisa.
Então, eu estou tão ocupado com a vida que eu não tenho tempo para o meu propósito, para eu sirvo o mundo. Cansado eu vou trabalhar, com enfermidade eu vou trabalhar, ainda cumpro o horário, chega lá e bato o ponto na hora certa. Mas não posso fazer isso para a igreja, num lugar onde Deus cura, salva, liberta, transforma, faz milagres. Os cuidados desta vida. Diga para o seu vizinho: cuidado com os cuidados desta vida. Até aqui, irmãos, existe uma palavra. O Paulo, irmãos, ele vai falar advertendo, minha cabeça está cansada, advertindo Timóteo, para que ele não envolva com essas coisas, porque as pessoas iriam negar a santa contendas de palavras, que surgiriam invejas, surgiriam porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade fosse fonte de lucro. Ele está dizendo aqui para o Timóteo: Timóteo, estas coisas aí vão atrapalhar a sua fé. Sabe o que Paulo estava instruindo Timóteo? Fuja da avareza, fuja dessas coisas que envolvem o e isso não poderia existir dentro das igrejas, de forma alguma. Estou falando em contextos gerais, de forma alguma. Tem gente que vai para a cantina da igreja, estou falando em termos gerais, faz uma dívida na cantina, não consegue pagar e sai da igreja, vai para outra e faz outra dívida pagar aluguel, pagar não sei o que, mas não sei o que. Existe uma palavrinha chamada avareza. Diga: avareza é um pecado mortal. O que é avareza? Apego doentio ao dinheiro. Eu tinha um primo, ainda tenho, muitos anos atrás, quando a gente era do mundo, e graças a Deus nunca mais você. Aqui, eu quero ver se tem dinheiro e tal, não sei o que. Ele dava um jeito. Se precisasse, ele ia no banheiro, tirava o dinheiro e trazia só. Nós tínhamos um amigo, outro, irmãos, que ele foi numa viagem com 10 reais e voltou com 15. E é verdade. O duro é que é verdade. J. Mariano. Ele era tão. Ele chegava, não precisa, e ele ficava bravo, e ele começava até a transpirar.
Sabe aquela do Nonô Correia? Quem lembra do Nonô Correia? Pessoa que, lá em Goiatuba tinha um camarada, que ele, se passasse das 7 horas que ele chegava na casa dele, ele entrava com a lanterna ligada para não ligar a luz e gastar energia elétrica. Agora me pergunte quem era esse homem. Fazendeiro. Morava em frente à prefeitura. Mansão, ele morava numa mansão. Aí dava 7 horas e ligava a lanterninha dele ligando, para não gastar o dinheiro da energia. É por isso, por que eu estou falando isso? Avareza, apego doentio ao dinheiro. Ou seja, ajunta o dinheiro, briga por causa dele, fica com o coração mal, tem amargura, morre e o povo gasta o dinheiro dele. É claro que a gente não tem que ser mão aberta, nós vamos falar sobre administração. Nós não temos que ser mão aberta, mas também não pode ser fechada. Tem que ter equilíbrio. Tudo na vida é com equilíbrio. Tudo para funcionar bem é com equilíbrio. Quando Jesus permitiu o acidente que tivemos, que acabou com a caminhonete, aquela coisa toda, nós não estávamos nem aí com o que estava acontecendo com o material. Nós estávamos louvando a Deus, dando glória a Jesus, porque nós 5 estávamos abençoados e guardados. Agora tem gente que está preocupada com o que está acontecendo lá. Tem umas pessoas que tem que pensar bem, irmãos, porque é igual aquela foto que saiu no Dia dos Pais, que a menina foi no carro do papai zerado e escreveu: parabéns, papai. Riscou no carro: parabéns, papai. Tem gente, e tem o caso da menininha que estragou o carro do papai com prego. O pai ficou tão bravo que bateu tão rudemente forte na mão da menininha, que ela foi vai me perdoar? Então tem coisa que a gente valoriza tanto o material que a gente esquece de gente. Esquece de amar pessoas. Nós não temos que amar coisas, nós temos que amar pessoas. E amar, irmãos, não é amar que tem, é uma pessoa que não ama ficar cobrando amor dos outros. Ninguém me ama, ninguém me ama. É chato ou não é? Está amando a pessoa, está fazendo, não, ninguém me ama. Escute, avareza também é mesquinhez, suvinice, ciúme, materialismo, sistema dos que julgam que no universo tudo é matéria, não havendo substância imaterial, tendência para tudo que é material, vulgar, grosseiro. A Bíblia, irmãos, ela fala muito forte contra a avareza.
Irmãos, a definição de avareza passa pelo oposto da generosidade. Tudo o que não é generoso é avarento. Os ricos que de fato podem, não ajudam. Eles argumentam que querem explorá-los. Mas nós ajuntamos os pouquinhos e vai ajudando outras pessoas. É claro que existem pessoas ricas que são o próprio DNA da avareza, que nem dormem à noite só com medo de perder bens materiais, que passam por cima de qualquer coisa ou pessoa para conquistar dinheiro. Então, é necessário ou não falar sobre dinheiro? Nós temos uma mania que, às vezes, irmãos, é tão contra a natureza de Cristo. Uma mania de sentir-se grande, ou de se falar que é grande, de pôr uma gravata mais bonita que o outro. Vamos sempre lembrar do equilíbrio, irmão. É normal você querer colocar uma gravata que você se sente bem com ela e que acha bonita. Estou falando no outro caso, da concorrência. Que a minha gravata é mais bonita que o outro. Que o meu óculos é mais bonito que o outro. Que o meu vestido é mais bonito que a outra. Que o meu batom custou mais caro. Que eu faço é lá no cabeleireiro fulano de tal. Posso falar nome aqui não, que está cheio de concorrência aqui. Não, eu faço lá na cabeleireira fulana de tal. O meu seguro do meu carro, irmãos, é tão chato quando você tem Jesus e gasta tempo para falar de coisa que não tem fundamento. Quando você tem Jesus, bom é falar de Jesus. Bom é contar testemunho do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é grande. E outra coisa, o avarento é aquele tipo, ia falar ter um Fusca, mas eu lembrei do Abner, deixa eu ver aqui. O cara tem um Fusca, irmão, tem gente que ama tanto Fusca, que pergunta se quer uma Mercedes ou um Fusca. O Fusca, né, Abner? O cara tem um Fusca, aí passa um cara numa BMW e fala assim, esses caras é exibido demais, e o coração está cortando. Em vez de comemorar que o outro tem, e glória a Deus porque tem, e eu no meu chimbinha estou muito bom, eu vou onde ele me leva. Gente, é bom demais, a gente tem que voltar aos princípios que a gente tinha antes. Quem aqui tem bicicleta e teve bicicleta? A gente não sonhava com a primeira bicicleta, sim ou não? Eu queria, mas era difícil demais ter uma bicicleta, meu Deus do céu. E eu sou daquela época que tinha aquela que põe o pé aqui assim no meio da bicicleta e vai. E aí saiu a circular, irmão, que dificuldade. Mas para andar, quando eu consegui andar numa, eu já tomei tombo de bicicleta, que meu Senhor da glória. Aí quando você tinha bicicleta, você ficava feliz ou não? E vai, eu vou. Aí você tem o primeiro carro, meu Deus do céu, mas que pode ser o carro mais tranqueira, aquele que você fecha a porta daqui e abre de cá, que eu acho que a maioria de nós que teve um desse, uns aí está tendo, depois vai ter outros, né? É normal na vida, gente.
Mas é bom demais, porque aí você entra, você vai sentado, não cansa. E o carro te leva, aí você parece que está reinando. Sim ou não? É bom demais. Aí depois a pessoa passa por vamos dizer, um nível maior de carro, aí fica concorrendo com o carro, lembra lá onde você andou. Lembra lá onde você andou, é privilégio ter o que você tem. Não olha para frente nesse sentido não, olha para trás e dê glória a Deus. Tem hora que a gente deve olhar para frente, porque tem muita coisa para conquistar, mas dentro do que conquistamos, devemos olhar para trás e ser grato a Deus. O problema é que a gente quer tanto conquistar o que está para frente, que esquece de ser grato pelo que tem e ainda concorre com pessoas, coisas que não convêm. Uma das coisas fundamentais que Paulo está falando para Timóteo aqui é: contentai com o que tendes. Diga, quando eu aprendo a viver contente com o que eu tenho, eu aprendo a viver. Tem tipos e tipos de pessoas. Tem pessoas que abrem o guarda-roupa e tem 10 peças de roupa. Elas dizem que minhas roupas estão batidas, estou até com vergonha de ir para a igreja. Aí tem outra que abre o guarda-roupa, está lá, a peça. Só tem uma. E ela veste, graças a Deus, que ainda tem uma peça para ir para a igreja. Há uma diferença grande, irmãos. O nosso coração vai se tornando avarento com as coisas. Parece que para muitos ir para a igreja é concorrer com vestimenta. E para outros é tão tranquilo. Vai para a igreja às vezes com a mesma roupa do outro culto, não está nem aí. Ela quer servir Jesus. Estão prestando atenção? Será que dá para ser simples? Não, e aqueles povo, para casar com a minha filha tem que ser rico. Para casar com o meu filho tem que ser da sociedade. Não, irmão, tem que ser a pessoa certa. Você quer casar com um rico e ser traído e viver uma vida que você come caviar, mas você solta o gás do desprezo? O que nós queremos na vida não é dinheiro, é ser feliz. E eu já te anuncio, dinheiro não compra felicidade. E dinheiro não traz felicidade também não. Você está muito enganado com essa expressão. Tem muita gente rica que já suicidou. Sim ou não? Mas tem muita gente rica. Eu lembro do testemunho do Cláudio Camp, que aí ele disse que acordava e a esposa dele não estava bem. Estava assim meio chateadinha. E ele um mineirinho, gente boa. Lembra do Cláudio Camp, Edmundo? Aí ele falava assim, sabe o que eu fazia? Ele é um mineirinho, gente boa mesmo. Eu pegava e ia na panificadora, comprava uns 2 sacos de pão, desse tamanho assim, cheio de pão, chamava ela, falava, vamos ali distribuir esses pão. Punha ela dentro do carro, ia na favela, e entrava naquelas casas de pessoas sofridas, dando pão. E eles felizes por receber o pão. Chegava em casa, ela estava tudo em paz, tranquilinha. Chegava em casa, minha esposa estava feliz da vida. Mas esse é o problema, irmãos. Às vezes a gente está querendo conquistar tanto, e a gente tem dentro de casa tudo que a gente precisa para ser feliz. Contentai-vos com o que tendes. O que Timóteo tinha que ele podia ser tão feliz? Primeira coisa, ele tinha vida eterna. Você tem que tomar uma decisão sempre, e eu tenho que tomar também. Ou você valoriza a vida eterna acima de tudo, ou vai viver triste com muita coisa. Você tem vida eterna? Você tem certeza de vida eterna? Tem muita gente que parece que não tem, porque não teve nenhuma reação. Eu tenho certeza de vida eterna, porque eu estou em Cristo,
e pela sua graça quero viver para Ele até a morte. Ele perdoou meus pecados porque Ele é misericordioso, e Deus não me perdoou porque eu sou bom, Ele perdoou porque Jesus é bom e venceu na cruz por mim. E eu sou justificado pelo seu sangue, e todo dia quero viver para a glória dele. Ele é o meu tesouro. Tem alguém que tem certeza de vida eterna aí? É nisso que nós temos que nos alegrar. Uma Ângela não tinha certeza, mas agora está em Cristo. Então, ainda que a luta esteja travada, aleluia! Eu tenho Deus, eu já tenho tudo. Entende ou não? Contenta porque você tem. E outra coisa, Timóteo, está faltando roupa para você? Não. Está faltando comida para você? Não. Então fica feliz. Se você tem o que você precisa para continuar vivendo para a glória de Deus, fica feliz. Ou você não consegue mais ser feliz só por causa disso? Esse é o problema, que a gente traz tanta coisa para os nossos projetos, que enquanto a gente não conquista, não é feliz. Mas sabe o que é mais absurdo ainda? Sempre que conquista, tem alguma coisa mais para frente para conquistar, para ver se a gente é feliz. E nunca é, porque bens materiais não trazem felicidade. A vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A Bíblia diz em 16:11 de Salmos, que na presença do Senhor há abundância de alegria. E na presença do Senhor a gente pode estar dentro de um casebre, na beira do rio, debaixo de uma ponte, dentro de um palácio, na lua, em Marte, onde for. Na presença dele a gente pode estar feliz e a gente pode encontrá-lo em qualquer lugar. Sabe por que as pessoas às vezes perdem o sentido da vida? Porque está na igreja, dentro da casa de Deus. Presta atenção, irmãos. Porque está na igreja, dentro da casa de Deus, mas não tem Deus. Está na igreja, na casa de Deus, mas não consegue prestar atenção. Você acredita que tem gente aqui que não entendeu nada do que foi dito até agora? Porque ela está na igreja não por causa dela, é por causa do marido dela. Ela está na igreja não por causa dele, ele está na igreja não por causa dele, mas da esposa dele. Tem gente que está na igreja porque alguém está na igreja. Vem para a igreja por causa do dono da igreja. Vem para a igreja por causa de Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Essa igreja aqui não vai te fazer feliz não, mas ela anuncia o Deus que te faz feliz. Diga: avareza é idolatria também. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos? Eclesiastes 5, 10 e 11. Salomão falou sobre isso. Nós temos, em nome de Jesus, que urgentemente nos desprender dessas coisas. Eu estou numa... o que foi? Você viu, fulana comprou um vestido, mas ele é lindo demais. Como assim? Não, mas ele é lindo demais. Você está lamentando que a irmã comprou um vestido bonito? É, porque, pelo amor de Deus, dê glória a Deus pela irmã. Não, mas a irmã arrasou naquela festa, glória a Deus pelo arraso dela. Seja feliz com o que você tem. Por que eu tenho que concorrer com alguém? Por que é que eu tenho que disputar posição com alguém? Por que é que eu tenho que ter um óculos mais bonito que o outro? Por que é que eu tenho que ter um sapato mais bonito que o outro? Porque que coisa é essa? Isso é coisa dos gentios, que não conhecem a Deus.
Tem gente que não está gostando desse estudo, não. Olha o que diz, não precisa abrir. Êxodo 18, 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Deus falou para Moisés escolher os homens para ajudar ele na batalha, e uma das qualidades que Deus exigiu que estes homens tivessem é que odiassem a avareza. Isso aqui vale para nós obreiros. Se Deus começa a usar um irmão mais do que eu acho que a interpretação correta não é Deus usar o irmão mais do que eu, é Deus dar dons para o irmão que eu não tenho. Eu tenho uns dons, ele tem outros dons, e nós servimos a Deus, e cada um é útil no reino de Deus na medida da necessidade. Mas aí nós temos no nosso meio o seguinte, que alguém falou em profecia, ou foi orado nisso aqui, é mais usado. Mas se Deus está fazendo isso através da vida do irmão, glória a Deus. Eu não tenho que ter doença por isso, eu não tenho que tomar o lugar dele, eu não tenho que levantar, eu não tenho que falar mal, eu não tenho que atingir ninguém. Eu tenho que dar glória a Deus, porque o irmão está sendo útil e tem um preço sobre ele mais alto que o meu. 1 Samuel 8,3, porém seus filhos não andam pelos caminhos dele, antes se inclinam à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Olha Deus condenando. Salmo 119, 36, inclinai-me o coração às vossas ordens e não para a avareza. Provérbios 15, 27, o que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. Olha o que diz Provérbios 28, 16, o príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Isaías 57, 17, pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri, escondi-me e indignei-me, contudo rebelde seguiu o caminho do seu coração. Está percebendo que Deus odeia a avareza? Sim ou não? Jeremias 8,10, portanto darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até ao maior, cada um deles se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Deus está dando as mulheres para outros homens, as riquezas para outras pessoas, porque as pessoas, ao invés de servi-lo com prazer e alegria, são dedicados à avareza. Olha o que diz Jeremias 22, 17, mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Ezequiel 33, 31, e eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. Se nós eliminássemos a avareza de nossos corações, por certo, estaríamos mais unidos, mais alegres e mais felizes que nunca. Marcos 7, 22, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, são coisas do coração de quem está distante de Deus. Lucas 12, 15, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A sua vida consiste no quanto você tem de Deus, no quanto você é para Deus. E escute, como que é isso, pastor, eu ter de Deus? É o quanto você vive a palavra dEle, a vontade dEle, para a glória dEle. Você vive para Deus? Você tem certeza disso? Você vive para Deus? Você é de Deus? Então não se preocupe com as outras coisas em volta. Eu quero que o Senhor escreva a minha história de tal maneira que eu chegue no céu naquele dia. Eu oro ao Senhor, Senhor, eu quero o céu.
Não me deixe perder o caminho certo. Eu quero o céu. Eu não abro mão do céu. Eu não tenho que pensar nada, Jesus querido. Eu quero que o Senhor me leve para o céu. Qual é a coisa dessa vida que vai valer a pena? Me digam uma coisa nessa vida que vai valer a pena se a gente perder o céu. Romanos 1:29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. As pessoas que mesmo conhecendo Deus, desprezou o conhecimento de Deus. Irmãos, é perigoso demais ouvir verdades e rejeitá-las. E por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos. Ai, não sei porque eu estou querendo isso, desejando aquilo, porque você está desprezando coisas que Deus tem falado muitas vezes. Segundo aos Coríntios 9:5, portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Paulo estava esperando receber da igreja de Corinto ajuda para levar aos irmãos de Jerusalém, necessitados. E o grande problema é, tem gente que ajuda, que acha bom ajudar, que tem prazer nisso, mas outros começam a levantar contra quem ajuda, dizendo palavras e palavras e palavras. Quer um exemplo? Aquela mulher que chegou e quebrou o vaso de alabastro, que é uma para ela na época, e para muitos uma fortuna, preste atenção por favor, uma fortuna. Aí os discípulos, e principalmente o Judas, falou assim, por que não deu esse dinheiro aos pobres? Aí Jesus falou assim, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas ela está preparando o meu corpo para o túmulo. O que essa mulher fez vai ser contado. E hoje é um dos temas de adoração que a gente mais canta. Para te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Vem meu louvor receber. Aquela mulher, por mais que ela precisasse do dinheiro que envolvia tudo aquilo, ela tinha uma necessidade maior. Dar uma demonstração de amor ao Senhor Jesus. Eu fico imaginando aquela mulher na casa dela, na situação dela, pensando, eu quero ter um encontro com Jesus. E quando eu encontrar Ele, o que eu vou ofertar a Ele? Os judeus, eles tinham um costume de presentear os profetas quando fosse visitar. Eles tinham um costume de honrar mestres, só que era Jesus. E aquela mulher pega o melhor que tem, e chega até Jesus e rompe o lacre, quebra o vaso, e derrama de oferta ao Senhor. Mas isso valia tantos dinheiro. Não, isso aqui vale adoração. Isso aqui vale a alegria de estar diante dEle. E pode ficar tranquilo que esse seminário aqui a gente não vai pedir dinheiro não, viu? Nós só estamos falando para a gente perder a avareza. Que talvez tem gente preocupada, meu Deus, será quanto que vai tirar de oferta? Nós não somos esse tipo de igreja.
Nós falamos quando precisamos da sinceridade e oferta a quem tem prazer de fazê-lo. Efésios 5:3, mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Colossenses 3:5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai, é nosso dever, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Agora aqui elevou a avareza a um posto de ídolo. 1 Tessalonicenses 2:5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. Hebreus 13:5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Isso aqui fecha um pacote muito gostoso, porque o avarento pensa que vai faltar. O avarento não faz porque a mão está fechada e nós estamos numa situação difícil, e Deus está dizendo, não seja avarento, porque eu não te deixarei, nem te desampararei. É o cuidado de Deus que é sobre a nossa vida. 2 de Pedro 2:3, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aqui está falando de lideranças, que pega o povo e suga, e vai sugando, e vai sugando, e vai tomando tudo. Pega a lã das ovelhas para si próprio. Escute, lã de ovelha o pastor usa para comercializar e continuar cuidando do rebanho. Então é necessário para cuidar do rebanho, mas para uso pessoal, não. Isso é avareza. Entende, sim ou não? 2 de Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Deus gosta da avareza? Deus ama a avareza? Fuja dela. Fuja da avareza. Fuja de tudo que envolve briga por causa disso ou daquilo. Nós falamos da campanha sobre renúncia. Se o seu vestido está sendo a causa da briga entre você e sua irmã, dá o vestido para ela. Não seja avarento. Não tenha coisas de ídolo entre você e o próximo. Seja liberto em nome de Jesus. Não se apegue a essas coisas. Se apegue com Jesus. Se apegue com a palavra. Se apegue com o Espírito Santo. Quais são os seus desejos mais fortes? Quais são os seus desejos mais fortes? O que você mais aspira na vida? No que você despende suas maiores energias e esforços? Onde você está se gastando mais? A Bíblia diz, onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, aí, é no mesmo lugar, aí estará o seu coração. E você se gasta em favor de quê, ultimamente? O que mais ocupa a sua mente? Será que é o dinheiro, o sucesso profissional, prosperidade financeira? Onde está a fonte da sua felicidade? Onde você está se focando e nomeando aquilo como que, se tiver, será feliz? Um dia que eu tiver a minha casa, o meu carro, eu serei feliz. Lê do engano.
Abram lá Eclesiastes 2, por favor. Eclesiastes. Qual foi o homem mais rico, considerado o mais rico da Bíblia? Salomão, rei de paz. Olha o nome do homem. 2. Diga Salomão, que é o nome do Salomão em hebraico. Portanto, desfruta o prazer, mas também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo-me, porém, pela sabedoria. Durante o número dos dias da sua vida, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins e plantei neles árvores de toda a espécie do fruto, fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes manadas de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei para instrumentos de música de toda sorte, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Tudo o que desejam os meus olhos, ou tudo o que desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e essa foi a minha recompensa de todo o meu trabalho. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. O homem mais rico do mundo foi o mais depressivo. O homem mais cheio de riqueza foi o mais vazio deles. O homem que poderia dizer, eu sou o homem mais feliz da terra porque tenho tudo do ponto de vista de riquezas, de mulheres, de fama, de tudo. Ele disse, estou vazio. Vaidade. E esse livro é um livro eclesiástico, você tem que saber ler esse livro, porque é o livro do depressivo. É o livro de alguém que está desabafando o seu mal. Por isso o que mais vale a pena nesse livro, no decorrer dele você vai conhecer o que está no coração deste Salomão, deste rei, mas no final dele, ele vai te dar uma lição maravilhosa. Ele diz no versículo 9 do capítulo 12, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, são as palavras coligidas dos mestres, os quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disso, filho meu, atenta. 2 pontos. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até mesmo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
Salomão diz: quer saber? O segredo não são as riquezas, a fama e as vaidades. O segredo é ter Deus. Quer ser feliz? Tenha Deus. Essa é a riqueza. Já viu a história do homem mais rico do vale? Profeta que nunca elencou nas profecias, homem de Deus. Aí ele falou o patrão dele: essa noite, patrão, vai morrer o homem mais rico do vale. E Deus me falou, e o homem mais rico do vale é o senhor. E o patrão ficou nervoso, ficou preocupado e tal. Amanheceu o dia, quem estava morto? O profeta. E aí eles descobriram que o homem mais rico daquele lugar não era o que tinha as propriedades, mas o que tinha Deus de verdade. A uma igreja, Jesus disse assim: você diz que com Deus é outra história. Ter Deus é outra história. É melhor ter Deus e não ter nada do que ter tudo e não ter Deus. Ter Deus é a diferença. Por isso é que eu me alegro, porque Deus eu tenho. Na verdade, ninguém tem alguma coisa. Eu lembro do Cláudio Campi de novo. Quando Jesus salvou ele ficou tão extasiado de amor por Deus e tão maravilhado, porque, para começar, né? Ele, na empresa dele, chegou, quando ele aceitou Jesus, ele fez uma reunião na empresa e disse: a partir de hoje eu sou crente. E aqui, vocês gostando ou não, todo dia nós vamos falar que é uma palavra de Deus. Aí, a hora que ele terminou a reunião, um funcionário veio lá: paz do Senhor. Ele disse: o quê? Você é crente? Ele disse: sou, graças a Deus. E como é que eu nunca soube que você é crente? Você não tem vergonha, não? Você trabalha comigo quanto tempo e eu nunca soube que você é crente? Você vai escolher duas coisas: ou eu te mando embora agora, ou todo dia você vai pregar a palavra de Deus para nós aqui. E senão eu vou pregar. Ele ficou indignado porque o camarada trabalhava com ele e o camarada não fez nada para as pessoas saberem que ele era crente. Aí o Cláudio Campos pegou, vendeu a empresa de imóveis dele e foi lá levar para o pastor. Eu vou doar para a igreja, uma empresa caro. O pastor falou: não, irmão Cláudio, não é assim não. O senhor, não é isso não. Ele falou: não, pastor. Eu senti no coração, eu estava passeando num lugar aí, e eu vi uma placa escrita assim: não entre, propriedade privada, exclusiva. Aí eu comecei a rir e chorar. Rir do camarada, porque ele é bobo demais. Do Senhor é a terra. Ele não é dono de nada não. E comecei a chorar de alegria, porque eu sou filho dele. Aí eu sentindo vontade de vender minha empresa e dar o dinheiro para oferta para a obra. Disse: não, mas não é assim. Ele disse: pelo amor de Deus, se o senhor não pegar, eu vou dar para outra. Aí eu falei: não, então deixa aqui. Aí sabe o que aconteceu? Uma região de BH, que ele é de Belo Horizonte, uma região de BH, onde tinha uns lotes lá que não valia nada dele, começaram a terraplanar e o trem virou um progresso e 100 vezes mais valorizou o lote que ele tinha lá, os lotes, porque ele deu com o coração desinteressado. É a pergunta de Pedro, né? Quando Jesus, no contexto ali, Marcos 10, 17 a 22, Jesus vai trabalhar com o rico, né? O jovem rico recebe uma missão dura demais: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, depois vem e me siga. Ele foi embora triste e não quis saber desse assunto. Aí Jesus falou: como é difícil um rico entrar no céu. Ah, mas como assim? É difícil aqueles que confiam na riqueza entrar no céu. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí Pedro faz uma pergunta, e é aqui que eu quero chegar, as outras a gente faz outra meditação depois. Pedro fala assim: e nós que deixamos tudo, o que vai acontecer? Ou seja, eles não foram numa igreja, fizeram uma campanha e disse: quem trouxer 1000 vai ganhar 10.000.
Deus está me falando que se você trouxer seu carro, você vai ganhar uma carreta. Deus está me falando que quem der aqui um dia de trabalho vai ganhar no seu... Não. Pedro e os discípulos deixaram tudo por Jesus. E até agora eles não sabiam o que ia acontecer. Não teve proposta. E nós que deixamos tudo, o que vai acontecer, Jesus? Disse, ninguém há que tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. É isso que a gente tem que entender, meus irmãos. Se a gente for fazer negócio com Deus, aí Deus não é agiota. E nós não somos agiota. Tem gente que pensa que se der para Deus, Deus vai pagar 100% a mais. Ou agiota, hein? Não pode emprestar o dinheiro com juros, ué. Como é que faz? Para servir a Deus, a gente tem que fazer por amor, por prazer. Eu quero ajudar, eu quero fazer. Lembra quando a gente era do mundo? Vamos fazer um contraste aqui. Quem já foi do mundo? E quem nunca mais vai ser? Dê um glória. Oh, glória a Deus, aleluia! Nunca mais, fala isso aí. Nunca mais. Mais forte, 1, 2, 3. Nunca mais. Dá ou não dá uma alegria? Lembra quando a gente era do mundo? Que aí, principalmente a gente que era envolvido com coisas erradas. Aí, nós estamos fazendo uma vaca aqui para a festa fulana de tal. Só que tem uns amigos nossos que estão sem dinheiro. O que a gente fazia? Pagava a parte dele e a nossa. Sim ou não? Outros que eram mais espoletas na vida, fechavam prostíbulos, com todas as prostitutas e bebidas por conta dele. Outros compravam tanto de cocaína e saía distribuindo. Aí quando você faz uma oferta para ajudar não sei aonde, o povo tranca o coração. E eu vou dizer de novo, para você não trancar o coração. Não vou tirar a oferta. Só estou instruindo. Lá no mundo, a gente ajuda e com alegria. Ou não? Aí você abraça seu amigo e fala, não, nós estamos aqui, parceiro, nós vamos junto, fica tranquilo. Sua presença aqui para nós é tudo. Como eu era piadista, irmão, tinha camarada que punha o uísque que eu quisesse na mesa, o litro. E dizia, enquanto tu contar piada, esse uísque fica aqui. Tinha hora que tinha que trazer outra garrafa. No mundo. Uísque caro. Da época lá. Aí quando vai tirar a oferta na igreja, quantos de nós aqui demos dinheiro para prostitutas? Quantos de nós aqui demos dinheiro para os atravessadores? Mas quando a hora chega para dar a oferta, a gente tranca o coração e começa a conseguir justificativas. Não posso. Não tem, mas na época, pegava o salário que tinha e dava tudo. Falei, não, mês que vem eu recebo. E não estava nem aí. É por isso que Deus condena a avareza. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder a daqueles perdidos lá, nós somos piores que eles. Parece que vocês ficaram tão chateados com essa parte. Vocês acharam ruim? Se acharam ruim é porque não estão convertidos. Porque eu fui instruído por Deus que o nosso prazer é dar. A palavra de Deus, que eu fico com ela e não com as filosofias humanas, diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Um dia nós vamos nos apresentar diante do céu. E aí Deus vai querer ver as nossas obras. E lá, irmãos, não aceita desculpas. Lá é o que de fato é.
É por isso que ele diz: o seu sim seja e o seu não seja. O que passa disso é procedência maligna. O homem tem que ser: eu posso ajudar, eu vou ajudar. Se eu não posso, eu trabalharei de tal forma que alguma coisa concorra para o bem de quem precisa. É igual quando alguém diz assim: eu quero ir no retiro, mas eu não tenho dinheiro. Pois é, mas nós estamos vendendo galinhada. Você vai poder ir conosco. Você vai ajudar a vender quantas galinhadas? Tem gente que não dá o dinheiro, não ajuda a vender, vai e ainda reclama que faltou alguma coisa. Isso é avareza. Uma das qualidades ou desqualificações do avarento é: tudo para mim. Se você não fizer para mim, você é mau. Se você não fizer para mim, você não me ama. Se você não olhar para a minha necessidade, você é falso. Falso é quem pensa isso. Porque o homem convertido não cobrará de ninguém o socorro que ele sabe que é de Deus que vem. Aprenda essas coisas. Onde está a chave universal? O que é uma chave universal? É a que abre todas as portas. Onde está a chave universal? Diga: nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo. Aprenda isso. Não está na mão de ninguém mais. A chave universal está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É Ele que abre e é Ele que fecha, e ninguém mais. Tem gente que está perdendo o céu porque está amando o dinheiro. Diga essa frase. Salomão tentou encontrar a felicidade na bebida, nas riquezas, no prazer e na fama, e viu que tudo era vaidade. Não é errado ter desejos, meus irmãos. Fomos criados para o prazer e para a felicidade. Muitas pessoas pensam que o cristianismo é a religião da autonegação, desse ponto de vista, da morte do desejo. Não, Deus nos fez com tudo que temos no nosso corpo. Foi Deus que fez. E Ele usou a expressão no hebraico, tov miod. Ou seja, Ele fez tudo e viu que era muito bom. E quando Ele disse que era muito bom, Ele diz: cresça, multiplica, faça aí o que tem que ser feito. Então Deus nos fez com todos os desejos. Mas já no capítulo 4 e no versículo 7 de Gênesis, Ele já doutrina. Quando ele chama a atenção de Caim, diz: Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que está assim e tal? Falou: o pecado jaz na tua porta. Ele disse assim: fecha a porta, porque cabe a você dominar o teu desejo. Ou seja, eu te dei desejo, mas você domina. Você só pode cumprir o desejo que é certo cumprir. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem do Pai. Concupiscência é o quê? Epitomia no grego, desejo. Então tem desejos da carne, desejos dos olhos, essas coisas, a soberba da vida, não. Soberba aqui inclui a avareza. Nós temos que, quem é casado, deseja a sua esposa, pronto. Quem é casada, deseja o seu esposo, pronto. Não tem outra possibilidade. Está doutrinando o seu desejo. Você ganha um salário por mês, deseja receber o seu salário, não mais. Foi o que o João Batista disse. Os soldados chegaram para ele: e nós, João, o que a gente faz? Ele disse: contenta com o vosso soldo. O que é soldo? Salário. Contenta com o que vocês recebem. Quanto que você ganha, irmão? Eu ganho 5 pães e 2 peixinhos. Levanta e diz: Pai, graças te dou.
É isso que a gente tem que aprender. Nós temos desejos, é normal termos, mas só que nós damos lugar aos desejos honestos, corretos, os desejos que glorificam a Deus. Os demais a gente censura e corta. Por isso que nós lemos aqui em Colossenses 3, nós temos que olhar para as coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima, e cabe a nós fazer o que com relação à nossa natureza terrena? Fazer morrer. Então tem desejo que eu neutralizo no meu coração. O irmão Alisson tem uma Bíblia, eu olho para a Bíblia dele, eu vou desejar a Bíblia dele? Isso acontece? Diga sim, porque acontece. Aí o cara olha para a Bíblia dele, deseja a Bíblia dele, diga, é errado. Fala igual crente, é errado desejar a Bíblia dele, mas não é errado desejar uma Bíblia como a dele, desde que não seja por inveja, mas porque é uma Bíblia boa, de fácil leitura, de uma interpretação, de uma tradução boa, e tem uns elementos de ajuda muito bons. Nossa, eu quero uma Bíblia como essa, que bom, é normal. Agora a Bíblia dele, se você deseja, aí tem alguma coisa errada. Entende, sim ou não? A Bíblia não se opõe nem ao desejo e nem ao prazer, mas ela doutrina isso. Ok? Estão entendendo, sim ou não? Apesar do nosso hedonismo, ou melhor, por causa do nosso hedonismo, nunca estamos satisfeitos com o que temos. Infelizmente, queremos mais porque estamos insatisfeitos. O nosso problema é a insatisfação com o que temos. Aí a gente começa a olhar na grama do vizinho. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã, na casinha meia água, aí olha de lado, está um sobrado. Aí diz, não, Jesus, eu sou teu servo, é aquele imundo que mora nesse sobrado, eu que sou teu servo, moro aqui. Se Deus respondesse nessa hora, é infeliz, porque se você morar lá, você vai para o inferno. Eu te conheço, fui eu que fiz a sua estrutura, eu conheço as decisões de hoje, de ontem e de amanhã, eu sei tudo sobre você. Será que não dá para você confiar em mim? Deixa eu dirigir os seus passos, pois eu tenho o GPS da eternidade na Nova Jerusalém. É por isso que a nossa oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Aí que está o segredo: seja feita a tua vontade, do jeito que é no céu, aconteça aqui na terra. Governa, Senhor, manda, reina na minha vida, reina na minha história. Senhor, me perdoe porque eu murmurei, me perdoe porque eu reclamei, me perdoe porque eu fiz descaso das coisas que eu tenho. Eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo, Senhor. Me lava no teu sangue e continua a dirigir a minha vida, porque eu quero chegar no céu. Entende, sim ou não? O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos garante que a riqueza verdadeira, nos seus escritos, que a riqueza verdadeira não tem nada a ver com bens, tem muito a ver com aquele que é dono de tudo e de todos. Garante-se, contudo, o apóstolo Paulo, que o contentamento é a verdadeira riqueza. Apesar de que nós amamos e queremos eles aqui, muitos de nós estivemos lá, eu também. Você está numa roda de cheirar cocaína, de assaltantes, de pessoas más. Você está com os servos
Você está na casa de Deus? Contente? Fica feliz, você está salvo. Você está na igreja, você está na presença de Deus. Não dá para ficar feliz estando na casa de Deus? Nós não temos uma adoração maior ainda para Deus. Não há alegria em nós. Eu passei lá em Goiatuba, em frente à Praça Lúcio Prado. Lembrei de tantos lanches que tinha lá em volta, de tantas vezes embriagado, drogado. E eu dei glória ao Senhor. Glória a Deus. Parei em alguns lugares, quando eu vou lá eu quero parar onde eu vejo um para me abraçar e conversar. E eu tive o prazer de ouvir pessoas dizendo: não, eu te sigo, eu tenho pessoas ímpias. Não, rapaz, tu é um homem de Deus mesmo, porque, rapaz, o que Deus fez na sua vida, aí eu dou glória. Isso me faz animar, isso me faz renovar, porque o Senhor me mudou, o Senhor mudou a minha história, o Senhor me encheu, e assim é a sua história, assim são os seus colegas que ficaram, e estão vendo Deus na sua vida, estão vendo a graça de Deus em você. Diga: eu agora sou de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho. Eu não sou mais do medo, sou filho de Deus. Agora baixeriga da maço de Manai. Nós temos que aprender, irmãos. Vamos encerrar com esses versículos. Filipenses 4. Oh, aleluia. Aleluia. Como é bom ser cristão, ser crente, ser de Deus. Filipenses 4, muito conhecido. 10 a seguir. Podemos continuar sobre esse assunto? Vocês acham que convém? 4, 10 a 13. Muito me regozijo no Senhor, ou seja, fico muito feliz no Senhor, estou muito feliz no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Paulo está feliz pela ajuda que chegou para ele. Aí ele diz assim: não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Eu estou muito alegre que vocês mandaram o cuidado, mas eu já estava alegre antes, sem o cuidado. Meu Deus, meu Deus. Você não quer curtir um pouquinho esse momento, não? Quando estava faltando, eu estava dizendo: o Senhor é meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Nada temerei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Eu continuei feliz do mesmo jeitinho. Mas como assim, Paulo? Está sem nada, está feliz, está com tudo, está feliz? É, porque eu tenho Jesus. Sei, 12, passar por necessidade, e sei ter abundância.
Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi. Eu aprendi, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alegrai-vos. É nessa carta que ele diz, lá no versículo 4, mesmo capítulo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A alegria está no Senhor. Então, queira conquistar coisas, mas antes disso, queira estar contente com o que já conquistou. Queira ter o pão de cada dia, mas se porventura Deus deixar faltar, aproveite para dizer a Ele que Ele é o pão que você jamais quer ter falta. Pois na verdade as provas em nós, elas estão fazendo perguntas. Jesus, nas provas, por certo pergunta: eu sou tudo para você? Ainda assim você me ama? E eu ainda continuo sendo a razão da sua vida? Fique sobre os pés. Passou 8 minutos, vocês me perdoam? Vamos orar? Oh, meus irmãos, quisera essa palavra tenha nos lavado nessa noite. Vocês jovens, a gente quando é mais jovem, a gente tem aquele espírito de aventura, de conquistas. Vocês devem lutar, devem trabalhar, se esforçar para ter a estabilidade financeira, patrimônio, o que vocês sonharem. Mas mais que isso, lutem pela riqueza de serem cheios do Espírito Santo. Pela riqueza para viver contente todo dia. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo, por esta palavra.